Thais Bilenque, vamos falar um pouquinho sobre a privatização da cidade de São Paulo? Olha só, Toledo, vamos falar da concessão, né, do Parque Ibirapuera, que é simbólica desse movimento que tem acontecido, né, de concessões de espaços públicos e que, enfim, a concessão do Ibirapuera foi feita em 2020. Governo Bruno Covas. Portanto, 5 anos agora completos. Ela foi concedida para a empresa Urbia com um seguinte requisito, com a seguinte condição. Ela teria no Parque Ibirapuera superávit para financiar, subsidiar a concessão de outros 5 parques muito menos superavitários do que o Ibirapuera. O parque até 2019, antes da concessão, o último ano antes da concessão, custava para os cofres públicos, segundo o gabinete da vereadora Renata Falzoni, 29 milhões de reais por ano, milhões de milho, que dá algo como 2,4 milhões de reais por mês. A gente não sabe o quanto esse parque passou a ter de despesa e receita, porque desde que virou uma concessão, os dados não são públicos, eles são globalizados com os outros parques administrados pela mesma empresa, então a gente não tem mais esse número, mas questiona-se, a começar pela própria Renata Falzoni, mas não somente ela, a necessidade de fazer uma concessão para um espaço público tão valioso para a cidade e para a população que utiliza e usufrui, por um custo que era desse tamanho. Mas o que aconteceu de 2020, quando começa a concessão até aqui? Qualquer pessoa que foi ao Parque Ibirapuera pode ver que passou a ter restaurantes, lojas, espaços patrocinados, diversos espaços patrocinados com diferentes usos que foram se expandindo ao longo do tempo. Cada vez que se você passa um tempo sem ir, quando você vai, você descobre uma novidade que está por ali e até aí faz parte do projeto de alguma forma. Tem gente que questiona que as áreas de construção são maiores do que o previsto em contrato, mas está tudo caminhando. Agora está em disputa uma questão que muda conceitualmente o uso do parque. Está em disputa na justiça porque, historicamente, já faz muitos anos, que tem assessorias esportivas que treinam seus alunos no Parque Ibirapuera. Então, elas têm uma assessoria que tem tantos alunos e que faz para ele uma planilha de treinos. Bom, seu objetivo é emagrecer, você tem que fazer assim assado. Seu objetivo é correr a maratona, você tem que fazer assim assado. A planilha não é feita lá, obviamente, mas é lá que eles se reúnem e correm, ou andam, ou praticam qualquer atividade física. E às vezes tem uma infraestruturazinha ali para dar um suporte para o aluno, né? Tem uma bebida, um energético, uma água, enfim, uma mesa, alguma coisa. Isso sempre foi assim. Depois que a concessão já estava em curso, a concessionária lançou sua própria assessoria de treinamento atlético, de treinamento esportivo, a assessoria oficial do Parque Ibirapuera. E, ao mesmo tempo em que ela lançou sua própria assessoria, ela passou a exigir que as assessorias que já atuavam e operavam no parque assinassem um termo de adesão a um contrato estabelecido por ela, que previa também um pagamento de uma taxa para as atividades realizadas lá. Diversas assessorias se recusaram e a associação das assessorias também se recusaram a assinar esse termo e pagar essa taxa, alegando que, e aqui eu cito o Vitor Schirato, que é professor de Direito e advogado da Associação das Assessorias, e de uma das assessorias também, que ele diz que na defesa das assessorias, eles alegam que cobrar dos alunos para treinarem no Ibirapuera viola a lei do parque, a lei municipal, que diz que os espaços públicos são públicos na cidade têm como uso primário atividades esportivas de lazer e de ócio. E se você cobra de um aluno para correr no Parque Ibirapuera, você está violando a lei, portanto, não é legal assinar esse termo de adesão. E a administradora, a concessionária do parque, entrou com ações na justiça, mas ela não entrou com uma ação somente, ela entrou com 3 ações na justiça, na primeira instância, cada uma contra uma assessoria, o que permitiu que caísse nas mãos de 3 juízes diferentes. 2 deles negaram o pleito da concessionária, que pedia, inclusive, uma liminar, obrigando essas assessorias a ou pagarem a taxa e aderirem ao termo, ou deixarem de operar no parque, o que causou um prejuízo imediato para a assessoria cujo juiz decidiu autorizar. Quer dizer, uma assessoria foi prejudicada e todas as outras continuaram. E as outras 2 não, foram contra 3 em particular, porque aquele juiz em particular
acatou e deu essa decisão favorável à concessionária, e essa assessoria em particular teve bastante prejuízo, porque em dado momento ela ficou inviabilizada de operar ali. E a justiça não vai unificar essa decisão? E aí, só a estratégia de entrar com 3 ações já é questionada no universo jurídico como uma certa malandragem processual de você conseguir apostar em várias cartas ao mesmo tempo para ver alguma que dê certo, e deu. E aí eles entraram com recurso, e esse recurso foi julgado no Tribunal de Justiça, que negou a decisão do juiz da primeira instância, portanto, derrubou a liminar. Não tem nenhuma consultoria tendo que E pagar, no momento todas podem nenhuma operar. consultoria está tendo que pagar, todas estão operando, com uma decisão colegiada que derrubou uma decisão individual de primeira instância, mas que derrubou a liminar. Agora, o mérito da decisão ainda vai ser julgado nas primeiras instâncias em processos que ainda terão algum tempo de tramitação. Acontece que essa liminar, ela foi, por ser cassada colegiadamente, já estabelece um precedente que o Tribunal de Justiça entende que cobrar de atletas para correrem no parque é cobrar o usufruto da população do parque, que é, no limite, algo que está em discussão mais ampla nessa concessão do Ibirapuera e em outras concessões também. Exatamente. É o que você vê nas ruas de São Paulo diariamente, quando você tenta passar por uma rua e ela está parcial ou às vezes até totalmente obstruída por uma obra privada, em que a calçada é ocupada para colocar parte do maquinário da obra, a rua é usada para estacionar os caminhões e dane-se o espaço público, né? Essa é a tônica da administração atual da Prefeitura de São Paulo. E essa história dos parques se estende para outros, né? O que aconteceu no Parque da Água Branca, por exemplo, onde a maioria dos usuários talvez tenha visto uma vaca ou uma galinha pela primeira vez na vida, vivos, é terrível. Deixou de ser um espaço de tranquilidade, de ócio, para virar um lugar de negócios e eventos. O máximo, como o Nabil Bondoc, o vereador, mostrou, do mau gosto foi instalar uma churrascaria no lugar onde antes se expunham vacas, né? A prefeitura foi quem fez a concessão e ela tem a gestão dessas concessionárias, quer dizer, ela não está na gestão do parque diretamente. E a postura da prefeitura, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, tem sido uma postura que, enfim, faz reuniões à porta fechadas com as concessionárias, com a Urbia, para definir algumas questões polêmicas que estão sendo contestadas publicamente. Então, ela faz reuniões à porta fechada, mas, ao mesmo tempo, em algumas situações, a própria prefeitura está botando um freio, segurando um pouco o ímpeto da concessionária, da Urbia, no caso do Ibirapuera, mas tem outros casos também. Por exemplo, no caso da Marquise do Ibirapuera, que está sendo elaborado um decreto para uso da Marquise depois da reforma que foi feita, e os esboços, né, as primeiras versões do texto proíbem o uso da Marquise para a prática de skate, patins, bicicleta, dependendo da interpretação do texto, até, segundo a Renata Falzoni, até meditar numa rodinha vai ser proibido pelo texto de uma das versões desse decreto que está em estudo. O prefeito de São Paulo, que eu me recuso a dizer o nome, ele importou um prefeito de Suzano para ser secretário do Meio Ambiente aqui de São Paulo. E esse secretário está nessas minutas que você mencionou. Eles querem inaugurar a Marquise no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade, né? Ficou anos fechada em obras. É uma obra do Niemeyer que integra museus, a Bienal. E sempre, historicamente, foi o lugar onde as pessoas aprenderam a andar de bicicleta em São Paulo, aprenderam a andar de patinete. É um lugar que as crianças usufruem. Agora eles querem transformar num lugar de feira e vão cobrar para você fazer piquenique lá. Quer dizer, é um escárnio, é uma imoralidade o que essa administração está fazendo com o espaço público em São Paulo. São vários parques, então, por exemplo, a Renata Falzoni menciona que uma das contrapartidas da concessão do Ibirapuera é a concessão do Parque da Cantareira. E o Parque da Cantareira, ela diz que tem uma trilha que ela sempre fez lá no parque, e
e que essa trilha agora está sendo cobrada. Cobrada? Cobrada para ser feita. E, portanto, a circulação diminuiu no Parque da Cantareira, ao invés de aumentar com a concessão. Tem uma trilha que, segundo a Renata Falzoni, está custando R$60 para ser feita. R$60 para você fazer uma trilha no Parque da Cantareira? Sai do Horto e sobe a Cantareira. Então, era uma contrapartida que o Parque Ibirapuera subsidiasse o uso de outros parques. Precisa ter uma avaliação global, já que os números deles são globais, precisa ter uma avaliação global também do movimento dos espaços públicos que eles gerenciam. É isso que o prefeito diz que a cidade é um negócio, é um lugar... O cara vendeu a cidade, né? Basicamente é isso. Bom, esse processo do Ibirapuera é isso, Toledo. Ele por ser o Ibirapuera o que é o Ibirapuera, é um processo que simboliza um movimento um pouco mais amplo, a gente vai acompanhando. É isso aí. Triste. Bom, chegou a hora e a vez da dona Nestlé.